pública para ofertar serviço. Mas sem profissional feito não adianta nada. Sem claro, profissional feito não adianta nada. Não, você tem razão. Não, você tem toda a razão. Mas eu vou chegar nesse ponto que você está dizendo. A outra questão é o financiamento. Não, a outra questão é o financiamento. Né? O SUS, ele... O SUS, ele, olha aqui, só para vocês terem uma ideia, um ranking de 192 nações avaliadas pela Organização Mundial de Saúde, em 2008, 192 nações, o Brasil está entre os 24 países que menos investem em saúde. Tá certo? Em termos absolutos, o governo brasileiro destina à saúde de um cidadão 1/10 do valor direcionado pelos países europeus. Então, a questão do financiamento é grave, não adianta também, nós temos um problema do subfinanciamento da saúde, é gravíssimo, tá certo? Então, essa toda a questão dessa ação, da ação dos 10% abaixo assinado, isso é fundamental, né? Há uma outra questão que é o seguinte, que é o seguinte, nós também tem duas questões que eu acho centrais a gente refletir e discutir. O financiamento da saúde, das políticas sociais, ele vai depender de um negócio chamado reforma tributária. Certo? Oi? Oi? Não sabe o que você falou? Não entendeu. Bom, o problema é o seguinte, o sistema tributário do Brasil ainda é o sistema tributário da reforma de 67, 1967 da ditadura, que é extremamente regressivo, tá certo? Quem ganha mais paga pouquíssimo. Quem ganha menos paga mais proporcionalmente. Então tem que mudar isso, tá certo? Através do imposto de renda, o imposto de renda que é uma coisa grande fortunas, etc. Só que tem um projeto que está no Congresso, que chama PEC 233, está no Congresso Nacional, está tramitando. Isso é uma ameaça ao SUS, eu quero chamar a atenção. Ao SUS, à Previdência Urbana, à Previdência Rural, a toda a área social. Todas as conquistas de 88 estão ameaçadas por um projeto de emenda constitucional que está no Congresso. O que ele faz? Primeiro, ele não enfrenta esse problema da regressividade. Segundo, ele faz uma coisa assim, todo mundo é a favor. Tem muito imposto no Brasil. Precisamos simplificar. Tá bem, estou de acordo. Então, nós vamos fazer assim, vamos criar um imposto, chama IVA, Imposto sobre o Valor Adicionado. E vamos acabar com todas as outras fontes de financiamento. Contribuição sobre o lucro, contribuição sobre o faturamento, PIS/PASEP, não sei o que. O que são essas fontes que eles vão acabar? São as fontes constitucionalmente vinculadas à saúde, à previdência social, à assistência social. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Né? Bom, é o artigo 195 da Constituição. Quer dizer, uma coisa no Brasil é você ter fontes para a área social constitucionalmente vinculadas à saúde, à coisa. Se você não tiver vinculado, vai tudo para pagamento de juros. Você pode escrever isso. Tá certo? Então esse é o projeto que está na coisa. Acaba com todos esses impostos que cria o SUS. Como é difícil fazer a reforma tributária, o que eles estão fazendo agora? Tá certo? Que a gente até tem discutido lá com o pessoal lá do direito dos excluídos, etc., para ver se a gente faz um movimento. São essas desonerações. Vocês têm ouvido isso ou não? Certo? Então veja, como não consegue fazer a reforma tributária, estão fatiando a reforma tributária. Então, por exemplo, já recentemente teve a questão dos 20%
contribuição patronal para a Previdência Social de 20% sobre a folha de salário foi extinta para vários setores. E agora a ideia é ampliar os setores que também vão ter essa extinção. Qual que é a ideia? A ideia é que, para melhorar a competitividade da indústria nacional, tá certo? Não é o salário que afeta a competitividade da indústria, nem os encargos, tá certo? Mas essa está sendo a válvula de escape. Então, veja, o que isso tem a ver com a política social? Tem a ver que vai ter, que você está aniquilando receitas da previdência, da saúde, tá certo? Isso está acontecendo, nós temos que ficar atentos, né, que essas coisas estão acontecendo. Então, a questão do financiamento é grave, há um subfinanciamento, o governo federal tem retirado a sua parte, então esse é um ponto que eu acho. Vejam, o que eu estou querendo chamar a atenção para vocês é o seguinte, que eu já estou quase terminando, vou falar na questão da privatização, na questão da gestão do pessoal e na questão do controle social, se eu tiver tempo ainda, 10 minutos. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, que os setores conservadores eles jamais aceitaram a Constituição de 88, jamais aceitaram, tá certo? E que desde então eles vêm bloqueando. Por exemplo, essa questão do financiamento do SUS, só para vocês terem uma ideia. Quando chega em 1992, há uma decisão de tirar os recursos que financiavam a Previdência e a Saúde, tira a saúde, só a Previdência que fica. Isso aconteceu em 92. Depois cria a CPMF.